Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, Lei 13.709 de 2018. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. A LGPD possui bases similares à GDPR, que é a legislação de proteção de dados pessoais da União Europeia. Dentro da LGPD, temos uma série de conceitos considerados como básicos, legais. Entre esses conceitos, temos o de controlador, que é a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Outro agente de tratamento é o operador. O operador é a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Encarregado. O encarregado de dados pessoais será a pessoa indicada pelo controlador e pelo operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que é a responsável por fiscalizar e garantir o cumprimento da legislação no Brasil. Outro conceito é o de dados pessoais. Dados pessoais é toda informação relacionada a uma pessoa natural identificada ou identificável, ou seja, apenas as pessoas físicas. A partir do momento que eu consiga identificar determinada pessoa, eu posso, lhe causar algum dano, descobrir quem ela é e obter informações sobre ela. Outro conceito é o de dado pessoal sensível. Dado pessoal sensível refere-se a dados sobre origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, um dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural, ou seja, uma pessoa física também. Outro conceito é o de titular. Titular ele é a pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento. Já o conceito de tratamento é o seguinte: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. E por fim, chegando aqui na nossa lista de conceitos, temos o de anonimização. Anonimização é a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis naquele momento do tratamento dos dados, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta a um indivíduo. Dentro da legislação, temos uma série de princípios gerais que precisam ser seguidos para que eu desenvolva a atividade de tratamento de dados pessoais na minha organização. Dentre eles, temos o princípio da finalidade. Finalidade, eu devo realizar a atividade de tratamento de dados pessoais sempre direcionada para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular. Também devo cumprir com o princípio da necessidade. Os dados pessoais eles devem ser coletados e se restringir ao mínimo necessário para as finalidades em que houve aquela primeira coleta. Transparência. Devo garantir informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e quem são os agentes envolvidos nessa atividade realizada. Também devo cumprir com o princípio da segurança, ou seja, utilizar medidas técnicas e administrativas que sejam aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou até mesmo a difusão. Também devemos cumprir com o princípio da não discriminação, ou seja, não realizar o tratamento dos dados pessoais para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos.
Também devemos garantir que a atividade de tratamento de dados pessoais ela tenha adequação. As operações elas devem guardar compatibilidade com as finalidades informadas ao titular, ou seja, de acordo com o contexto em que eu realizo a atividade de tratamento dos dados pessoais. Também deve ser garantido ao titular o cumprimento do princípio de livre acesso, para que o titular ele possa controlar o uso dos seus dados, além de ser informado acerca daquele propósito para o qual eu estou tratando os meus dados naquela empresa. Também deve ser necessário garantir o livre acesso aos seus próprios dados, bem como a integridade destes. Outro princípio é o da qualidade dos dados. Deve ser garantido aos titulares exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados pessoais sempre de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade para a qual eles foram coletados. Outro princípio é o da prevenção. Devem ser adotadas medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude das atividades que envolvam o tratamento dos dados pessoais. E, por fim, o princípio da responsabilização e prestação de contas deve ser garantido e demonstrado pelo controlador ou até mesmo pelo operador todas as medidas eficazes e capazes de garantir o cumprimento da LGPD e até mesmo a eficácia dessas medidas aplicadas. Dentro da LGPD, existe a possibilidade de tratamento dos dados pessoais. A legislação ela não proíbe que a atividade de tratamento de dados seja realizada pelas empresas ou pelo próprio poder público. No entanto, é necessário que sempre haja o encaixe dentro de alguma das 10 bases legais permitidas para o tratamento dos dados pessoais. A primeira base legal, que deve ser tratada e entendida como exceção e não a regra, é a do consentimento do titular, em que há a manifestação livre, informada e inequívoca para que seja feito o tratamento dos dados pessoais para determinadas atividades. Cumprimento de obrigação legal ou regulatória também é considerada uma outra base legal, como, por exemplo, uma obrigação legal federal, estadual ou até mesmo municipal. Inclusive, decretos e resoluções podem ser encaixados como uma das possibilidades para que haja o tratamento dos dados pessoais em uma atividade. Outra opção é o encaixe na realização de estudos por órgãos de pesquisa. Pode ser realizado por pessoas jurídicas de direito público ou até mesmo privado que tenham como missão institucional, em seu objetivo social ou estatutário, a pesquisa básica ou aplicada de caráter histórico, científico, tecnológico ou estatístico. Recomenda-se que preferencialmente se realize a anonimização dos dados quando houver o encaixe nessa base legal. Uma outra opção é a de execução ou criação de contrato, casos em que determinados dados pessoais necessariamente precisem ser tratados para execução de obrigações contratualmente firmadas, sendo impossível executar um contrato sem que isso ocorra. Como exemplo, uma compra de um veículo, de uma televisão, de um aparelho eletrodoméstico. Procedimentos preliminares à elaboração e à formalização do instrumento contratual também poderão ensejar o tratamento de dados pessoais e o seu encaixe nessa base legal. Levantamentos feitos por determinadas instituições financeiras anteriormente à concessão de um determinado crédito também podem utilizar essa base legal como encaixe. Exercício regular de direitos também é uma base legal permitida pela legislação. Nas situações em que se entender que determinados dados pessoais poderão servir como elemento para exercício de direitos em demandas em geral, eles poderão ser armazenados, desde que para essa única e exclusiva finalidade. Como exemplo, prazos prescricionais previstos na legislação trabalhista, civil ou penal. Outra opção é a do encaixe na proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro. São questões relacionadas em que ponham, o titular em situações graves ou que coloquem ele como um risco à vida ou à integridade física deste. Essa base legal ela é restritiva e somente terá lugar nas situações em que tal for constatado de fato. Como exemplo, podemos mencionar a obtenção de dados de geolocalização de dispositivos de telefone celular com o objetivo de tentar localizar eventuais vidas que possam estar no meio de escombros após determinado incidente. Outra opção é o encaixe na base legal
denominada de tutela da saúde, exclusivamente em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária. O objetivo específico de tutela da saúde sendo vedado qualquer outro uso que desvirtue essa finalidade. Os estabelecimentos destinados a promover a saúde do indivíduo, protegê-lo de doenças e agravos, prevenir e limitar os danos a ele causados e reabilitá-lo, também poderão se utilizar de tal base legal. Outra opção é a do legítimo interesse. Os dados pessoais podem ser tratados quando necessários para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiros, desde que tal prática não exceda os direitos e liberdades fundamentais do titular. Portanto, ao encaixar nessa base legal, é recomendável cautela na análise. Outra base legal é a da proteção do crédito. Informações sobre adimplência de determinado titular poderão ser utilizadas a fim de se tomar decisão acerca da concessão ou não de crédito. Tal base legal deve ser analisada sempre em conjunto com a Lei do Cadastro Positivo e o Código de Defesa do Consumidor. E a última base legal trazida pela legislação são nos casos de execução de políticas públicas. O conceito de políticas públicas não é único, mas em linhas gerais podemos considerá-lo como toda atividade realizada por qualquer ente da administração pública com o objetivo de solucionar demandas da sociedade, englobando setores como saúde, educação, economia e entre outros. Dentro da legislação, havendo o descumprimento ou o não encaixe dentro de alguma das 10 bases legais ali trazidas e também descumprindo com os princípios da LGPD, existe a possibilidade de aplicação de sanções administrativas, dentre elas a advertência com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas, a suspensão parcial do banco de dados, a suspensão da atividade de tratamento de dados realizada por determinada organização, proibição parcial ou total do exercício de atividades de tratamento de dados, publicização da infração, bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração, eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração, multa simples de até 2% do faturamento, limitada a 50 milhões de reais por infração. E, por fim, a multa diária, obedecido o limite estabelecido pela multa simples. Todas essas sanções administrativas podem vir a ser aplicadas pela ANPD e, além dela, existe a possibilidade do próprio poder público agir através do Poder Judiciário, órgãos de defesa do consumidor, Ministério Público, para que haja o cumprimento e a garantia da legislação no nosso país. A LGPD, enfim, em linhas gerais, ela tem uma importância muito grande, pois ela atrai investimentos no nosso país. Ela cria um ambiente para que haja uma segurança jurídica e ela possibilita a atualização normativa e gera oportunidade para atualização e correção de entendimentos sobre o tema. Esses são os principais pontos e que você deve estar atento em relação à LGPD.